Precisamos ter muito cuidado com alguns tipos de ensino que chegam até nós nesses dias tão difíceis. Nós sabemos que existe todo um sistema mundano, diabólico, que tenta dissuadir da nossa mente a ideia de Deus e da sua palavra. Então, por mais que esses ensinos tenham um nome que pareça interessante, como o ensino progressista, porque isso dá uma ideia de progresso, de crescimento, nós precisamos ter cuidado, porque o nome, a embalagem pode parecer bonita e atraente, mas a essência pode ser intensamente destruidora. Que o Espírito Santo nos dê inteligência e sabedoria para discernir entre aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo, para que não sejamos enganados e caiamos ou decaiamos da graça de Deus. Que a graça de Deus te ajude e que a mão de Deus te conduza em todas as coisas. Queridos, eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos na Academia de Pregadores, na nossa escola bíblica dominical, na lição dos adultos. E na aula de hoje, nós vamos estudar, como está aí na sua tela, a lição de número 3, lição 3 do dia 16 de julho de 2023. O título da nossa lição é O Perigo do Ensino Progressista. O perigo do ensino progressista. Eu quero aqui te dar uma informação, eu fiz uma anotação à parte, então preciso ler aqui para você compreender o que é este progressismo, não é? Como eu acabei de dizer, às vezes chega algumas coisas até nós que tem uma roupagem bonita, que tem algo assim interessante, sabe? Mas nós precisamos entender qual é verdadeiramente a essência. Então, o progressismo é uma ideologia política. Então, progressismo refere-se a um conjunto de doutrinas filosóficas e econômicas baseadas na ideia de que o progresso é entendido como um avanço científico, tecnológico, econômico e comunitário é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Aí você pode me falar, pastor, mas isso aí está certo. O progresso em todas essas áreas, ele é realmente importante para o aperfeiçoamento, como falamos aqui, é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Isso é verdade. Só que nós precisamos entender que esse progresso que o ensino progressista ensina, de progresso não tem nada. Na verdade, é um retrocesso. Nós sabemos que o progresso do ser humano, ele está ligado à fonte essencial da sua existência. A minha pergunta é, como nós podemos realmente progredir? Nós sabemos que, como seres humanos, estamos num processo intenso e contínuo de evolução. Como é que se dá a verdadeira evolução da nossa humanidade? Se estivermos ligados à fonte da nossa essência. Nós fomos criados por Deus e esta é a verdadeira fonte da nossa essência. Fala-se muito hoje em busca da identidade. E isso é extremamente importante e relevante. Como é que nós encontramos a nossa verdadeira identidade se estivermos ligados à fonte da nossa essência, que é o próprio Deus? Então, essas ideologias progressistas, na verdade, não têm nada de progresso. Eu falo que é uma involução. Não existe essa palavra, é uma palavra que eu inventei, eu criei, eu nunca ouvi ninguém usando esse termo, mas é uma involução, que é, na verdade, um retrocesso, uma regressão. Então, tenhamos cuidado com o tipo de fala, porque fala-se uma coisa para mover a nossa mente, para que o nosso inconsciente receba, compre aquela ideia, mas que no fundo, não tem nada a ver com progresso. Vamos lá, texto áureo da nossa lição está em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1, que nos diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Perceba que Paulo, escrevendo a sua carta pastoral, na lição dos jovens desse terceiro trimestre, nós estamos estudando, inclusive, essas cartas pastorais,
que são 3 cartas, primeira e segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. 3 cartas de Paulo. Paulo já falava com Timóteo naquele tempo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E Paulo vai dar ali, se você continuar fazendo a leitura do capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo vai fazer uma relação de adjetivos para esses homens que surgiriam nesses últimos tempos, que não ouviriam, não suportariam essa doutrina, teriam como comichões nos ouvidos, homens amantes de si mesmos, ensimesmados, desobedientes a pais e mães. Nós precisamos ter cuidado, porque essas pessoas surgem, e essas pessoas são, na verdade, convincentes, mas tem toda uma roupagem demoníaca, diabólica, que nós precisamos ter cuidado. A verdade prática nos diz o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Tornando-as meras militantes de causas sociais. Queridos, entendamos uma coisa. Nos dias em que nós vivemos, a grande maioria de lideranças, em todas as áreas, não querem pessoas pensantes. Na verdade, é mais fácil manipular militantes. O que são militantes? São pessoas que militam sem nem saber por que militam. Elas estão como alistadas no exército e simplesmente lutam por algumas ideologias que nem elas sabem direito o que são e por que são. Simplesmente militam em prol dessas ideologias. Mas nós precisamos ter cuidado para que nós sejamos pessoas pensantes. A proposta do Evangelho é uma transformação que começa em nós a partir da renovação da mente. O Evangelho não quer pessoas militantes. O Evangelho quer discípulos. Discípulos. A proposta do Evangelho é de discipulado. E discipular é trabalhar justamente a mente da pessoa para que a pessoa entenda aquilo que ela necessita fazer, como diz o apóstolo Paulo no texto que acabamos de citar aqui, que é Romanos capítulo 12, para que apresenteis os vossos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Evangelho é uma proposta de inteligência, de raciocínio, de crescimento, de transformação a partir da própria mente. A palavra-chave da nossa lição é progressismo. Progressismo, está aí, ó, progressismo. Nós já explicamos, já falamos aqui o que é essa ideologia progressista, então tenhamos cuidado com esse progressismo. E a leitura bíblica em classe, que está projetada aí na sua tela, é 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 9, que nos diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque sobrevirão, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Perceba que é uma relação extensa de adjetivos que Paulo deixa claro para a gente aqui. É só nós entendermos, olha, se você olhar aí, ó, para esse texto, é só nós pensarmos o seguinte: quem se enquadra nesses adjetivos aqui? Quais as pessoas que estão tentando nos persuadir, que estão enquadradas nesses adjetivos? Nós temos que afastar dessas pessoas. Paulo continua no versículo 5, olha aí, dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Parece que são piedosos. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que se dedica a atividades religiosas. Alguém que ama essas atividades religiosas, se dedica a isso. Esses homens, olha aí, diz no versículo 5,
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo diz, destes, afasta-te. Paulo está aconselhando Timóteo, afasta, não fica nem perto. Ele continua no versículo 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha, projetado aí na sua tela como você está, eu quero grifar isso aqui, ó, que Paulo diz, que aprendem sempre. E ele diz, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que que existem pessoas que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade? Porque não tem um coração ensinável. Não tem um coração ensinável. Nós precisamos ter um coração ensinável, porque só assim nós verdadeiramente poderemos transformar a nossa vida através dessa renovação da nossa mente. Quem não tem um coração ensinável não vai conseguir ter uma mente também renovável. Olha aí o versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Eles resistem à verdade. Quem resiste à verdade nunca vai ser transformado por ela, nunca vai acreditar nela, nunca vai abandonar a mentira. Sendo homens corruptos, olha, mais um adjetivo aqui, corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Tem uma fé reprovável. Mas Paulo diz o seguinte, eles não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Paulo está dizendo, eu vou usar um termo assim bem comum que a gente utiliza, a casa deles vai cair, não tem jeito. Eles serão descobertos. E a gente está percebendo que na nossa nação brasileira, algumas coisas nesse aspecto já estão verdadeiramente acontecendo, ok? Então vamos lá, vamos aos nossos comentários. Nosso primeiro ponto, olha aí na sua tela, primeiro ponto, ficou bom, não ficou esse novo formato aqui, ó, que a área técnica da nossa Academia de Pregadores proporcionou para a gente? Então, olha, primeiro ponto, descaracterização do cristianismo. Qual é a intenção deste ensino progressista? Nós estamos estudando sobre o perigo do ensino progressista. Qual é a intenção deles? Descaracterizar o ensino do cristianismo. Primeiro parágrafo, a deterioração moral. A deterioração moral. O nosso comentarista vai deixar claro para a gente aí o seguinte, ó. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Nós já estamos vivendo esses dias, nós já estamos vivendo esses momentos, não é? Então, é uma expressão bíblica que faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Os dias que nós vivemos são maus. Os dias que nós vivemos são intensamente complicados. Tem hora que a gente não sabe o que fazer, tem hora que eu fico pensando, gente, onde a gente vai parar? Onde a gente vai parar? É claro que nós que somos salvos sabemos que nós vamos parar no céu. Nós sabemos disso. Outra coisa que nós precisamos entender, e eu vou repetir isso aqui durante esse trimestre várias vezes, é que quando nós não conseguimos transformar um sistema, nós precisamos mudar primeiro nós mesmos e mudar o ambiente à nossa volta. É o que nós precisamos fazer. Eu quero definir aí, ó, o que é moral, já que nós estamos tratando sobre a deterioração da moral. Moral é o conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Todos nós nascemos com um princípio de moralidade. Todos nós nascemos com um princípio de moralidade. Aliás, quando a gente estuda sobre a revelação divina, nós aprendemos que esse princípio de moralidade, que nós chamamos de consciência humana, é
uma das características da revelação de Deus, que nós chamamos de revelação comum. Todos nós nascemos com este princípio. Nós não podemos abandonar isso, nós não podemos deixar isto de lado. Nós precisamos entender que, uma vez um rapaz me perguntou, mas quem estabeleceu a moral? Quem estabeleceu a moral? Vejo que isso é uma característica do pós-modernismo, que é o relativismo. Não tem nada que é certo para você e não é certo para mim. Nós precisamos compreender que a moral ela é estabelecida pelo senso comum. Todos nós precisamos estar restritos a ela, todos nós precisamos realmente estar envolvidos pela moral, porque assim nós vamos harmonizar as relações dentro deste grupo que nós vivemos. Segundo parágrafo do primeiro ponto, vai tratar sobre a erosão da ortodoxia. Está aí na nossa tela, a erosão da ortodoxia. O nosso comentarista deixa claro que o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. As suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Se você pesquisar o que é a palavra ortodoxia, você vai encontrar uma das suas definições dizendo que orto é aquilo que é correto, aquilo que é reto, aquilo que é certo, e doxa vem de doxologia, que é um louvor. É como se nós falássemos que a ortodoxia é um louvor correto. Na verdade, não é só um louvor a Deus, é nós falarmos daquilo que segue o seu curso de forma lógica. Então, a ideologia ou ensino progressista, a ideologia progressista tem como objetivo acabar com a ortodoxia, provocar erosões na ortodoxia, afastar o ser humano daquilo que sempre foi ensinado. Eu fico pensando, nós vivemos dias em que as pessoas querem questionar o inquestionável. Tem um conhecimento que passou desde os nossos avós, bisavós, tataravós, dos nossos antepassados, chegou até nós. E as pessoas querem simplesmente questionar isso agora. Eu me lembro que há uns anos atrás eu estava lecionando para uma turma de bacharel em teologia e em uma aula um menino muito bom, inclusive, falou assim, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, se é mesmo que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu parei a aula e falei com ele, espera aí, como é que é esse negócio? Não porque agora que a gente está estudando, a gente consegue aprender algumas coisas. Eu falei, e a sabedoria popular? Quer dizer que os nossos pais não sabiam nada? Somos nós agora os detentores de todo saber? Falei, outra coisa, se você está falando que agora que você está fazendo um curso teológico, você está realmente descobrindo a fé e tudo aquilo que você tinha aprendido era errado, quer dizer que quem nunca fizer um curso teológico nunca vai saber o que é a fé cristã de verdade? Não, você está fazendo um curso teológico para aprender alguns princípios bíblicos teológicos. Mas aquilo que você aprendeu no passado é algo que já era estabelecido. Como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. E nós precisamos ter isso na nossa mente, para não questionarmos o inquestionável. Ah, mas tem coisas que estão estabelecidas há muito tempo, agora isso mudou. Será que tem que mudar tudo mesmo? Será que nós não podemos entender que nós chegamos até aqui alicerçados no ensino que já existia? Então, essa ideologia progressista tenta acabar com essa ortodoxia e reduzir o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Não, o texto bíblico não é um mero registro de experiências religiosas. O texto bíblico é o princípio da revelação de Deus a toda a humanidade. Terceiro parágrafo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também
tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O parágrafo, essa ideologia progressista tenta promover a corrupção da fé. Mais uma vez aí na sua tela, o nosso comentarista deixa claro que com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Então eles tentam descaracterizar. O que é descaracterizar? É tirar as características que são inerentes àquilo. Eles tentam descaracterizar. Outra parte que eu quero grifar aqui, ó, que o nosso comentarista deixa claro, é: os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Uma coisa que a gente precisa sempre compreender é que o herege, ele sempre vai tentar seduzir, ele sempre vai tentar enganar a sua mente, enganar você, é fazer um trocadilho, não é? Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Eu fiz questão de anotar aqui que as pessoas, esses hereges conseguem enganar porque as pessoas não querem ser confrontadas. Eu aprendi uma coisa com a própria experiência de vida. Tudo aquilo, todo tipo de ensino que não transforma a nossa vida, e como é que nós somos transformados? O ensino que mais nos transforma é aquele que nos confronta. Quando nós somos confrontados, nós estamos passando por um processo de transformação. Porque se esse confronto não existe, se essa transformação não existe em nós, tem alguma coisa errada. Então, hoje, infelizmente, a gente vive uma sociedade que quer ouvir só aquilo que lhe agrada. Eu estava lendo recentemente uma notícia no site
Brasil Paralelo, falando dessa geração que está com o celular na mão, com os tablets, os iPads na mão, e as pessoas vão acessando só aquilo que lhes faz bem. Então, nós estamos vivendo uma geração que acostumou-se a ter a sua mente saciada só por aquilo que lhe faz bem. É uma mente seletiva, e a pessoa olha só aquilo que lhe faz bem ali, ó, no tablet, no iPad. Isso está gerando no inconsciente dessas pessoas a sensação de que a gente tem que viver num mundo onde tudo gira em torno da gente, onde tudo vai só nos satisfazer. Aí, quando essas pessoas se deparam diante da palavra de Deus, a palavra de Deus confronta. Só que nós precisamos entender que o confronto da palavra de Deus é para nos tornar alguém melhor. Aí, esses hereges dessa ideologia progressista chega com palavras que cativam as pessoas, seduzindo através do engano, e as pessoas se deixam levar por isso. Qualquer amigo, entenda isso, qualquer amigo que você tenha que não te confronta, que nunca te confronta, essa pessoa não é sua amiga de verdade. Não é. Porque em algum momento da vida nós precisamos ser confrontados para que nós sejamos pessoas melhores. Segundo ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre as teorias progressistas, algumas teorias progressistas. Nós vamos tratar de 3 teorias progressistas aqui. A primeira delas é a desconstrução da Bíblia. A desconstrução da Bíblia. Eles tentam, o progressismo faz de tudo para desconstruir a Bíblia. Um dia desse eu ouvi uma fala progressista que eu fiquei irritado. Eu já te falo o que é. Então vamos lá, o comentarista diz que a ênfase, olha aí, ó, do progressismo repousa no antropocentrismo. O que é isso? É o homem no centro de todas as coisas. Este ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Outra coisa que acontece, o parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. 3 coisas que o nosso comentarista descreve, que o nosso escritor da lição descreve aí, que são importantes. Olha aí, a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. E esse ensino produz pessoas egocêntricas, pessoas narcisistas, pessoas que não vivem mais essa ideia do pecado. Como nós já tratamos na aula passada aqui, esse arrefecimento da ideia do pecado. E esse parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras. Nós vivemos, como eu disse agora há pouco, uma geração que não quer ouvir não. Quando você fala não para a pessoa, meu Deus do céu. Eu conheço pessoas que são amigas, que estão ali do nosso lado, juram fidelidade. Ai, que bem que você é uma bênção da minha vida. Mas quando você fala não para essa pessoa, acabou, acabou. Porque ela não quer ouvir não. Outra coisa, é uma geração que se distancia da verdade. É uma geração que não quer saber da verdade. Não é só uma geração que não quer aprender. É uma geração que quer se distanciar daquilo que já aprendeu. Além de não querer mais aprender a verdade, se distancia da verdade que já foi aprendida. Os progressistas dizem que a Bíblia é autoritária. É isso aqui, ó, que eu disse, que eu ouvi um dia desse, uma pessoa falando. A Bíblia é machista, uma feminista falando. A Bíblia é autoritária, a Bíblia é reducionista, a Bíblia é fundamentalista. Meu Deus, é um termo que eles usam muito. A Bíblia é fundamentalista. A Bíblia tem uma fundamentação naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas a Bíblia não é fundamentalista. Vamos aí ao segundo parágrafo do segundo ponto. Nós já estudamos aí a primeira teoria progressista, que é a desconstrução da Bíblia. A segunda teoria é o ateísmo aberto. O que é o ateísmo aberto? Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes e não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana.
Nós precisamos entender que essa teologia do ateísmo aberto, ela não nega a existência de Deus, não nega a existência de Deus, mas prega um Deus limitado. Nós sabemos que Deus não é limitado, sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o domínio, Ele é o criador de todas as coisas. Quando a gente lê Isaías 40, por exemplo, Isaías vai falar sobre Deus, que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai do balde, que as nações são consideradas por eles como nada, menos do que nada, como um vácuo. Jeremias fala que Deus pega as águas na sua roupa, Isaías fala que ele mede os céus a palmos, mede as águas da terra na concha da sua mão. E a gente vai ler a Bíblia e vai entender que a Bíblia o tempo inteiro está ovacionando essa grandeza de Deus. E pela nossa própria experiência pessoal também, né, embora a gente não pregue o empirismo, que é a determinação de doutrinas a partir da experiência pessoal, mas a experiência pessoal tem um valor muito grande para o cristianismo. Nós sabemos que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, Ele é o Deus onisciente, Ele tem o controle de tudo e Ele nunca sai do trono. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a teologia da demitologização. O que é isso? O mito, tá aí, ó, o mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, né, o nosso comentarista cita aí o Rudolf Bultmann, ele criou essa teoria da teologia da demitologização em 1958. Para o Rudolf Bultmann, esse teólogo, que era um teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Perceba aquilo que nós falamos agora há pouco, eles chegam com um engano. Parece que o que ele está falando tem um sentido, tem uma razão de ser. Parece que o que ele está falando é algo que tem uma lógica. Se a gente parar para pensar, por exemplo, em parábolas, nós vamos perceber que parábolas eram fatos fictícios que Jesus criava para fazer as pessoas compreenderem uma verdade espiritual. Só que não era mito. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade. O que Jesus estava falando ali era criando uma associação. Era diferente. Existem histórias mitológicas. Você pega a história de Hércules, por exemplo. Isso é um mito. Jesus não criava um mito. Jesus contava uma parábola. Ou seja, ele fazia uma associação. Parábola é um recurso didático que Jesus utilizava para fazer as pessoas compreenderem uma verdade espiritual a partir do contexto da vivência daquelas pessoas. Então, aí o Bultmann vai enganar falando, mas parábola é um mito. Não, parábola não é um mito. Parábola é um recurso didático que Jesus utiliza. A Bíblia está cheia desses recursos. A Bíblia tem hipérbole, a Bíblia tem símile, tem vários recursos que a Bíblia utiliza, recursos linguísticos, para expressar uma verdade. Outra coisa importante nós pensarmos aqui, ó, ainda dentro desse terceiro parágrafo, e o nosso comentarista nos coloca aqui, é que nessa teologia bíblica, nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Então, o Rudolf Bultmann está falando que tem que tirar essas coisas da Bíblia. Aí a Bíblia vai ter validade. Nós precisamos entender, olha, eu vou fazer questão de escrever esse texto aqui, ó, para você não se esquecer, para deixar aí na sua tela, ó, 2 Timóteo, deixa eu voltar aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando Paulo fala com Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a exortação e a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é verdadeiramente inspirada por Deus. Terceiro ponto da nossa lição. Refutando o ensino progressista. Está aí na sua tela que o primeiro parágrafo é reafirmando a autoridade bíblica. Reafirmando a autoridade bíblica. Vamos lá.
Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, que é a doutrina da inspiração verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. E é importante também validar o princípio da sola escritura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Nós precisamos entender que a Bíblia foi o livro mais questionado de toda a história. E a Bíblia continua sendo o livro mais lido e mais vendido. Tem um livro antigo, lá da década de 50, mas tem várias edições que foram feitas, que chama E a Bíblia Tinha Razão. E a Bíblia Tinha Razão. É um livro que foi escrito por cientistas que questionaram várias coisas na Bíblia e perceberam, gente, a Bíblia estava correta. Eu já disse aqui e repito, a Bíblia não é coisa de crente, a Bíblia é coisa de gente. Segundo parágrafo do terceiro ponto, ensinando as doutrinas bíblicas. O nosso comentarista nos propõe que compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional, ou seja, fazer discípulo é isso, é uma ordem proclamadora e um mandato educacional. Okay? Outra coisa que o nosso comentarista deixa aqui que é importante é que a incumbência é tanto a formação quanto de transformação de indivíduo. Eu fiz questão de anotar aqui, vou ler para você que nós, os salvos em Cristo, não podemos retroceder. Nós precisamos avançar, fazer discípulos. Eu estava conversando um dia desses com pastores amigos e falando o seguinte, por que às vezes é tão difícil para algumas pessoas, tão desafiador para algumas pessoas, fazer discípulos? Porque tem pessoas que infelizmente estão fazendo seguidores pessoais. Fazer discípulo é confrontar a pessoa com Cristo. E para confrontar a pessoa com Cristo, eu tenho que conhecer o Cristo que eu vou confrontar esta pessoa com ele. Eu tenho que conhecer Cristo. Eu tenho que ser amigo de Cristo, andar com Cristo. Então, quando eu ando com Cristo, eu consigo confrontar essa pessoa com Cristo. Fazer discípulo é colocar Cristo diante da pessoa, para a pessoa olhar para Cristo e pensar assim, eu preciso ser isto. Eu preciso ter a imagem de Cristo na minha vida. Então, fazer discípulo é uma incumbência de formação, mas é uma incumbência também de transformação de indivíduos. E nós não podemos retroceder. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição, enfatizando a santificação. O nosso comentarista vai propor para a gente que a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. A santificação é uma ação contínua. A santificação é uma ação contínua, progressiva. A Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se ainda. Então, quanto mais relacionamento nós temos com o Espírito Santo, mais ele vai nos santificando. Para nós combatermos as ideologias progressistas, nós precisamos buscar a santificação, porque a santificação nos assemelha ao Deus que é santo. É uma ação do Espírito Santo em nós que vai transformando o nosso caráter e nos assemelhando à santidade de Deus. Ela é necessária, importante e só através dela nós vamos conseguir vencer essa ideologia progressista. Vamos seguir adiante, fazendo com que o ambiente à nossa volta seja verdadeiramente transformado. Chegamos ao final da nossa terceira aula e na semana que vem estaremos aqui estudando a lição de número 4. Vamos tratar sobre quando a criatura vale mais do que o Criador. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus.